Uma boa noite a todos, poucos encarnados, mas nós sabemos muitos desencarnados, né? Essa noite, nós vamos começar o capítulo 12 do Evangelho. O item é pagar o mal com o bem e o capítulo é amai os vossos inimigos. E no Livro dos Espíritos, a questão é a 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Hoje quem vai fazer a explanação do livro e do Evangelho para nós é a nossa companheira Cláudia, né? Então, para a gente poder iniciar o nosso Evangelho da noite, nós vamos neste momento agradecer primeiro a essa equipe espiritual presente na casa, que preparou todo esse ambiente, e através desses amigos espirituais que aqui estão, trabalhadores do nosso Mestre amado Jesus, nós vamos pedir a eles que neste momento, por intermédio desses amigos, a luz do Mestre amado Jesus envolva a nossa mente, para que possamos assimilar os ensinamentos da noite e principalmente que a luz do Mestre amado Jesus envolva o nosso coração e nos ajude a colocar em prática os ensinamentos do Mestre no nosso dia a dia. Agradecidos a este Mestre, nós iniciamos o nosso trabalho da noite com a prece que Ele nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentações e livre-nos de todo o mal, que assim seja. Cláudia. Boa noite a todos. Hoje nós vamos começar pelo Evangelho, tá? Diz assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime. Porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistada sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quando ao sentido da palavra amor. Aplicada a esta circunstância, Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança aquele que sabe que nos quer mal. Não se pode ter para ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existente entre aquelas que comungam dos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo, a que se tem com um amigo. Eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre um caso muito triste que aconteceu aqui no nosso país, que comoveu a todos. O bandido acabou sendo alvejado de balas e foi morto. O que mais me entristeceu nessa história toda, eu não quero aqui trazer os crimes que ele cometeu, o motivo que cometeu, que não é isso que a gente vai falar aqui. Mas o que eu quero trazer é a comoção que se deu
para o povo brasileiro dessa história. Todo mundo se comoveu com as vítimas, mas ninguém se comoveu com o rapaz. Eu quero que vocês entendam o que eu quero dizer. Nós nos dizemos cristãos, nós nos dizemos que a gente está um pouquinho melhor. Nós até nos vangloriamos de que estamos indo para a regeneração. Alguns já se acham até em regeneração. Mas eu quero trazer a vocês a realidade do que aconteceu essas semanas. Eu fiquei muito triste de ver pessoas que se dizem cristãs, como eu disse, aclamando a morte de um ser, aclamando a morte de um filho de Deus. Errado, fez mil coisas erradas, mas atira a primeira pedra, quem nunca errou. Mas o que mais ficou evidente foi justamente que todo mundo que eu conhecia, que eu conheço, adorou o fato não de ele ter sido preso, e sim de ele ter sido morto. Algumas das mensagens em todas as comunicações sociais, até falando que os policiais tiveram pouca mira, que foi deferido mais de 100 tiros e acertou apenas 30 e não sei quantos no indivíduo. Agora eu pergunto a vocês, não acertaram só 30? O que acertou aquele ser humano, embora equivocado, filho de Deus, foi a nação inteira querendo a morte dele. O que nos diferencia em questão de sentimentos em relação a ele? Será que estamos tão distantes assim? Nós não apertamos os gatilhos, mas nós desejamos ardentemente que todos aqueles gatilhos fossem acionados. E aí? Continuando o Evangelho. Este sentimento, por outro lado, resulta de uma lei da física, a da assimulação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos com eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta a aproximação de um inimigo a de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos aos uns e aos outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer a diferença necessária segundo os casos. Então, a razão nessa história que eu estou trazendo, onde estava a razão? Se nós acreditamos, o espírito acredita em várias encarnações, nós estamos com um olhar muito curto no nosso dia a dia, no agora, no hoje, no que eu quero, no que eu acho que é certo, que é errado, o que eu acho que é bem e que é mal. Quando eu expus esse mesmo pensamento, me falaram assim, porque não foi os seus familiares. Realmente, não foram os meus familiares. Mas aquelas pessoas passaram por aquela situação, por aquela circunstância. Eu acredito piamente na bondade divina. Se foi necessário desta maneira, para que eles aprendessem alguma coisa, para que nós aprendêssemos alguma coisa,
Não somos nós que temos que fazer o que é certo e o que é errado. Se tem um pai que faz isso. Então, me coloco mais uma vez a pedir para que possamos ver dentro de nós o que nós temos, o que nós estamos levando. Quando o meu neto de 11 anos chegou para mim e falou: vó, ainda bem que ele morreu, aquilo me deu uma dor no coração. Foi uma criança. Uma criança desejando a morte de uma outra pessoa. Eu não sei se ele tem noção do que ele estava falando, se ele apenas ouviu a mãe dele falar, o meu filho falar, ou alguém falar dessa maneira, porque a nação inteira estava falando assim. E ele ainda completou: vó, não vem me falar que você estava a favor do bandido. Aí eu expliquei para ele, eu falei: não estou a favor do bandido, eu estou a favor do pensamento, e onde está o meu pensamento, o meu sentir, a minha vibração para as pessoas necessitadas. Eu também sou uma pessoa necessitada, eu também preciso melhorar muito. Mas nós somos juízes e carrascos. E não é assim, não é assim que está na Bíblia, não foi isso que Jesus trouxe para a gente. Então eu fico muito triste porque são pessoas que abraçam, literalmente abraçam a Bíblia, que se falam cristãs e não se dão conta de um sentimento que estão emanando para outras pessoas. Porque essa vibração, ela sai não só diretamente aquele ser que a gente está emitindo, mas assim, ela fica ao nosso ao redor. Porque a partir do momento que eu estou vibrando uma coisa ruim, não tem como uma coisa boa chegar perto de mim. Então é aí que eu quero chegar. Será que realmente nós estamos nessa ida para a regeneração? Será que nós realmente estamos pensando de como está o nosso pensamento, o nosso sentir e o nosso agir de acordo das leis divinas, de acordo com as leis que Jesus, que Moisés até trouxe para a gente, que foram suplantadas pela lei maior que Jesus trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Então vamos pensar um pouquinho no que é esse pagar o bem, pagar o mal com o bem, porque a gente ainda não está entendendo isso. Se é dentro do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amigos, a gente até consegue às vezes praticar isso, só que não é só isso. Nós vivemos em sociedade. Dentro da sociedade existe tudo aquilo que nós precisamos para a evolução. Então eu cheguei a uma conclusão minha, Cláudia, de que nós precisamos muito ainda para evoluir. Porque querer o bem dos meus filhos, do meu neto, dos meus tios, dos meus amigos é muito fácil. O problema é você deixar de querer o mal para as pessoas que a gente não conhece. Para as pessoas que não fizeram nada comigo, mas uma situação que me atingiu, que atingiu o meu emocional. Se atingiu o meu emocional, vamos ver o que está emergindo disso tudo. É a minha amorosidade ou é a minha violência? E as pessoas ainda falam com uma conotação na voz que traz mais força, ainda quase que sai a palavra materializada da boca das pessoas. Então, vamos pensar um pouquinho mais. O que é esse pagar o mal com o bem? O que é isso? Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato com o inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa à de um amigo. Mas não é lhes ter ódio, nem rancor, ou desejo de vingança. É perdoá-los, sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram.
É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhe o bem em vez do mal. É alegrar-nos, em lugar de aborrecer-nos, com o bem que os atinge. Essa frase eu achei muito interessante. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. Se algum amigo nosso está passando por uma bem-aventurança, vamos colocar assim, uma coisa super legal aconteceu com ele, e você está ficou meio com dor de cotovelo, você não está feliz. Então, sinto lhe dizer, você não é amigo dessa pessoa. O verdadeiro amigo é aquele que vibra junto conosco em cada momento de tristeza, mas principalmente nos momentos de alegria. É aquele que não fica com cara virada porque você ganhou isso ou ganhou aquilo, coloca-se ganhou assim, batalhou e conseguiu, né? Então, o verdadeiro amigo é aquele que está com a gente o tempo todo. E estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É, enfim, pagar-lhes tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte pode libertar, que é o que aconteceu neste caso. Parece que só matando o cidadão resolve-se os problemas do mundo, como se aquele cidadão fosse o problema do mundo. Sim, ele é um dos problemas. Então, o desejar a morte, e às vezes, eu não estou falando apenas de morte, só de forma morte física, até mesmo aquelas pessoas que nos magoam, que a gente fala, morreu para mim, não precisa matar literalmente, mas aquele que a gente fala, morreu para mim, lógico que é uma linguagem de expressão que a gente usa para poder trabalhar aquele sentimento. E depois, com o tempo, quem consegue assimilar a situação e consegue transpor a dificuldade, consegue ressuscitar o amigo e trazer ele para perto da gente novamente. Mas é aí que eu volto a dizer para vocês, muito cuidado com o que a gente sente, muito cuidado com o que a gente quer, muito cuidado com o que a gente pede. Porque foi Jesus que disse, pede e obtereis. E tudo que a gente pede e a gente consegue, existe uma consequência. Você está disposto a pagar a consequência do que você pede? Essa é a questão. Perdoar é até mesmo, e parece em certos casos, uma fraqueza indigna na sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Esses somos nós. Para o crente, o mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que pela própria destinação da terra, nela devem encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que se deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhes as vicissitudes menos amargas.
quer venha os homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também do que lhe servem de instrumento. Se em um lugar de lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a não lhe oferecer a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. O homem que ocupa o mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Para ser superior a seu adversário, deve-se ter a alma mais nobre, maior, mais generosa. E aí, alguém se encaixa nisso para julgar? Não, nós não nos encaixamos. Então é isso que a gente fica, que me levou a trazer essa história hoje. Eu acho que coube direitinho. E quem tiver dúvida de que eu encaixei uma história no Evangelho, tudo isso está aqui. Amai aos vossos inimigos, capítulo 12. Leiam, porque exatamente aqui expressa exatamente todo o sentimento que tive durante essa evolução toda dessa história, muito triste, mas que, como está aqui no Evangelho, não sou eu que estou falando, se tem homens perversos aqui, porque a gente precisa que seja assim, para que a gente precisa passar por determinadas situações. E posso dizer uma coisa, eu acho que nós somos reprovados na prova. Literalmente nós somos reprovados, porque foram pouquíssimas pessoas que eu vi, eu não vou dizer com simpatia com o rapaz, porque isso também já pediu um pouco demais para a humanidade, mas o que eu quero dizer é não emitir mais pensamentos ruins para ele, que já estava numa situação totalmente perturbada. Então, repito, nós reprovamos na prova. Quem sabe a próxima a gente melhora, porque nós ainda estamos encarnados, nós ainda não estamos em regeneração, então dá tempo da gente correr pelo prejuízo, dá tempo da gente rever os nossos conceitos, os nossos pré-conceitos em relação a tudo isso e pensar um pouquinho mais no que eu estou emanando. Querer um mundo melhor, todo mundo quer. Emanar uma energia boa para este mundo está sendo meio difícil. Essa história só veio comprovar isso daí. Vamos ao Livro dos Espíritos, a questão 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que se resulte do bem que não haja feito. Eu acho que isso não precisa de explicação. Vamos tomar essa história triste que aconteceu, mas levar para a gente não esquecer qual foi o sentimento que eu tive nessa história toda, qual foi a minha responsabilidade, qual foi o que eu emanei para que essa situação melhorasse o nosso tão amado planeta Terra, que já não é só uma questão de bairro, de Jundiaí, de cidade, de país, é o nosso planeta Terra. Então vamos tentar, tá bom, reprovamos nessa avaliação, mas vamos para a próxima, que com certeza virá. E aí vamos tentar ser um pouquinho melhor. Boa noite a todos. Obrigada, Cláudia. Aprendemos muito, né? E como a gente está ainda com um tempinho, eu só queria deixar uma reflexão para nós, tanto para a questão do livro, como do Evangelho, dentro dessa situação que o nosso país passou, né, Cláudia? Que abalou todos, de uma forma ou de outra. Então, só uma reflexão que ocorreu com o Dr. Bezerra de Menezes, essa passagem, no mundo espiritual, onde ele terminara de fazer uma palestra, como sempre, falou brilhantemente, sobre os males
da alma e os desastres do espírito. Dr. Bezerra estava preparando para retirar-se quando um irônico desencarnado o questiona: doutor, o senhor falou que a calúnia é um braseiro no caluniador. Mas eu caluniei tanta gente lá na terra, nada senti. O senhor falou também que o destruidor de lares terrestre carrega a lâmina do arrependimento a retalhar-lhe o coração, mas destruir tanto lar também não senti nada. E o senhor também falou que o criminoso, ele tem uma nuvem do remorso a sufocá-lo. Matei, nada senti. Dr. Bezerra, como é o costume dele, de olhar todos como filhos do coração, também questiona, mas não de forma irônica, aquele desencarnado, mas de forma a alertá-lo. E fala: meu filho, me responde, se você incendiar o braço inerte de um cadáver, o que ele sente? Doutor, o senhor está brincando, né? Ele não vai sentir absolutamente nada, cadáver não reage. Mas se mergulharmos ele num lago de piche, ele vai reagir? Volto a repetir, não, doutor. O cadáver é a própria imagem da morte. Aí Dr. Bezerra olha para aquele triste, questionador ali, e com muita compaixão lhe fala: pois é, meu filho, quando não se sente o mal que pratica, é como se você carregasse uma consciência morta. Você é um morto-vivo. Então, que as palavras do Evangelho do livro nos levem a refletir, então, dessa necessidade de nós despertarmos a nossa consciência para a prática do bem, para não nos transformarmos em um morto. Que cada um de nós possa retornar aos seus lares, fortalecidos e protegidos. E agradecidos, Mestre amado Jesus, nós te pedimos, para encerrarmos, que nos ajude, através do seu Evangelho, sim, despertar a nossa consciência, para que possamos nos tornar um instrumento de vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Aonde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aonde houver erro, que eu leve a verdade. Aonde houver desespero, que eu leve a esperança. Aonde houver tristeza, que eu leve a alegria. E aonde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Muito obrigado pela presença de todos e até a semana que vem. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes.
Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.